Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Minha História, Minha Música, Integrando o Ser Que Sou. Esse é o episódio 10 e aqui a gente segue no bloco 2 da travessia, onde estamos olhando para as estratégias que nos protegem. A música que nos acompanha hoje é Minha Pequena e Eu, faixa número 7 do álbum Travessia do Amor. Minha história, minha música, integrando o ser que sou. Antes de começar, eu te convido a fazer uma escuta bem presente dessa música, porque aqui a gente entra num território muito delicado e muito bonito, que é o encontro do eu adulto com a criança interior. E não é sobre apagar dores, nem sobre romantizar a infância. É sobre construir um vínculo interno mais seguro, mais verdadeiro, mais honesto. Vamos começar pela introdução vocal que parece simples, mas que já abre uma chave emocional importante. Pararará. Essa parte que a gente vai pegar do pararará. Esse pararará, ele funciona quase como que um código do corpo. Antes da palavra, vem o som. Antes de explicar, vem a vibração. E em musicoterapia isso é muito significativo. Vocalizes assim costumam acessar uma camada anterior à linguagem, uma camada mais primária de regulação, de presença. É como se a música dissesse, primeiro volta para o corpo, depois a gente conversa. Então vamos escutar a primeira estrofe dessa canção. Sonhos existem e são realizáveis. Fecho os olhos no escuro e vejo a luz e nela força pra seguir. Minha criança interior se põe a rabiscar, mãos livres sem limites. Entre um rabisco e outro a frase eu gosto de você. Aqui a música já abre duas camadas muito importantes. A primeira é essa imagem, fecho os olhos e no escuro vejo a luz. Isso não é negar que existe o escuro, é mostrar que mesmo em contato com partes difíceis da história, a pessoa começa a acessar algum recurso interno para seguir. Essa luz muitas vezes não vem de fora, ela vem de dentro, como ponto de orientação, como um fio de continuidade. É como se o eu adulto dissesse, eu consigo atravessar isso sem me perder por completo. E aí a música ela entra no segundo movimento que é bem central, minha criança interior se põe a rabiscar. Quando a gente fala em criança interior é importante deixar claro que não é uma ideia mística, nem uma fantasia. Na psique, isso aponta para as memórias emocionais e corporais que se formam na infância. As formas que a gente aprendeu a sentir, a se proteger, a buscar amor, a lidar com medo, com a rejeição, com a solidão, com a culpa, com a vergonha, até com a alegria. É uma parte de nós que não passa com a idade, porque ela não é uma fase cronológica. Ela é uma camada da nossa história e vive dentro da gente. E por que o rabisco é tão simbólico? Porque rabiscar não é produzir performance. O rabisco é um gesto livre, é uma expressão sem exigência. É exatamente o oposto que muitas crianças aprendem quando crescem em ambientes em que precisam agradar, em que precisam acertar, que não podem dar trabalho, que ou têm que ser fortes demais desde cedo. Então, nessas situações, a criança aprende que existir não basta, é preciso corresponder. E a partir daí pode surgir o quê? A gente já conversou sobre isso, o perfeccionismo, uma das possibilidades. E não necessariamente vem como uma escolha consciente, mas como um modo de funcionamento, um jeito de estar no mundo, tentando garantir amor, pertencimento e segurança através do acerto constante, do controle, da adaptação excessiva. O rabisco, ele então aparece como um gesto reparador. Ele rompe com essa lógica do preciso fazer certo para ser aceita. Ele devolve à criança e ao adulto que ela se tornou a
possibilidade de existir sem precisar performar. E no meio disso vem a frase "eu gosto de você". Repara como que isso é diferente de "eu gosto de você quando você acerta", ou "eu gosto de você quando você é útil". "Eu gosto de você" é vínculo sem condição. É o começo de uma relação interna bem mais segura. E para muita gente, essa é uma frase difícil, porque a pessoa aprendeu a se relacionar consigo mesma mais pela cobrança do que pelo afeto. Então, quando essa música coloca essa frase, ela está treinando uma nova linguagem emocional, que é a linguagem do acolhimento. Isso é muito importante dentro do bloco 2, porque aqui a gente está olhando para as estratégias que nos protegeram. E muitas vezes a estratégia foi se adaptar demais. E esse trecho começa a sugerir outra possibilidade. Ao invés de só sobreviver, começar a criar um vínculo interno em que a criança não precisa mais ficar sozinha. Muito bacana, né? Vamos seguir com a música então, para a gente escutar aí o que a próxima estrofe tem a nos dizer. Eu escolho olhar pra onde nunca olhei, caminhar por onde nunca caminhei, admirar o que nunca admirei. Eu não sou as suas dores, menina, sou o que faço com as minhas. Maturidade não vem com a idade, maturidade vem com autorresponsabilidade. A música marca uma virada muito legal, que é o surgimento da escolha. E escolha nesse contexto não é algo simples. Ela não nasce quando tudo está resolvido, mas justamente quando a pessoa começa a perceber que repetir sempre os mesmos caminhos não a leva mais adiante. Quando a letra diz "escolhi olhar por onde não olhei", ela aponta para um movimento de maturidade emocional. Maturidade aqui não tem relação direta com a idade cronológica, e sim em relação com a capacidade de assumir consciência sobre si, sobre a própria história, sobre os próprios movimentos internos. Escolher olhar diferente significa aceitar que existem pontos da história que antes foram evitados, foram negados, foram minimizados porque doíam demais, né? E caminhar por onde nunca se caminhou realmente exige abrir mão de respostas automáticas, abrir mão de defesas antigas, de estratégias que um dia protegeram, mas que hoje limitam. E aí a música traz uma frase que a gente pode considerar central. Eu não sou as suas dores, menina, sou o que faço com as minhas. Percebem que esse trecho ele não nega a dor? Pelo contrário, ele reconhece que a dor existiu, marcou, deixou vestígios, mas ele desloca a identidade. A pessoa deixa de se definir exclusivamente pelo que sofreu e começa a se reconhecer pelo modo como lida com aquilo que viveu. E aqui entra de forma muito clara o conceito de responsabilidade emocional, não no sentido de culpa nem de cobrança excessiva, mas no sentido de autoria. A responsabilidade de perceber que, embora a dor não tenha sido escolhida, as respostas a ela podem ser revistas. E é por isso que a letra afirma, né? Maturidade não vem com a idade, maturidade vem com a autorresponsabilidade. E essa responsabilidade ela é interna. É a capacidade que a pessoa tem de sustentar escolhas mesmo quando elas dão trabalho, mesmo quando exigem sair de padrões conhecidos, mesmo quando provocam insegurança. É o movimento de parar de esperar que o mundo repare tudo aquilo que faltou e começar aos poucos a se posicionar de forma diferente diante da própria vida. E esse trecho ele conversa diretamente com o processo que a gente tem feito por aqui na travessia. A ideia não é apagar o passado, nem corrigir a infância, mas integrar a história e escolher novos caminhos a partir dela. E agora a música ela caminha para um momento ainda mais delicado, né, onde eu, adulto, me coloco como presença ali ativa para a criança que foi. Olha só, vamos escutar a próxima parte? Honro você, honro a minha menina, mantida nossa integridade, que não me doa isso, se não liberdade. Então sigo com a minha pequena e eu. Então sigo com a minha pequena e eu.
Aqui a música chega num ponto de integração profunda. Não é mais sobre buscar fora, nem sobre se adaptar para caber. É sobre reconhecer que existem duas partes caminhando juntas, o eu adulto e a criança que foi. Quando a música afirma honro você, honro a minha menina, essa palavra honrar, ela não é simbólica. Porque honrar não é concordar com tudo o que aconteceu, nem romantizar a dor. Honrar é reconhecer a história como ela foi, sem negá-la, sem apagá-la, e sem precisar lutar contra ela o tempo todo. Honrar a criança é permitir que ela exista dentro de nós sem ser corrigida, sem ser silenciada, sem ser rejeitada. É reconhecer que essa criança ainda é, e ela não ficou no passado. Ela continua presente na forma como sentimos, como reagimos, como amamos, como nos defendemos, como nos vinculamos. Então, o trabalho não é abandonar essa criança, mas integrá-la. Por isso, quando a gente fala do eu adulto, a gente não está falando de alguém que substitui a criança, mas de alguém que aprende a caminhar junto com ela. O adulto que hoje somos pode oferecer aquilo que muitas vezes essa criança não recebeu: presença, proteção, limite, acolhimento, orientação emocional. Honrar a criança é também parar de tratá-la como um problema a ser resolvido. É compreender que muitas das dores, dos medos, da raiva e das estratégias que surgiram ao longo da vida foram tentativas legítimas de sobrevivência. Então, ao invés de rejeitar essas partes, o movimento de integração passa por dizer internamente: eu vejo você, reconheço o que você viveu e agora eu cuido de você. Esse é um ponto central da cura emocional profunda. A criança ela não precisa desaparecer para que o adulto exista. Ao contrário, quanto mais o adulto se autoriza a ocupar o seu lugar da responsabilidade afetiva, mais a criança pode descansar. E quando essa relação interna se reorganiza, a dor ela deixa de comandar. Não porque ela vai sumir, mas porque ela não está mais sozinha. Então, honrar aqui é esse gesto interno de respeito e de inclusão. É permitir que a história ela exista sem aprisionar o presente. É seguir com a própria vida sem precisar abandonar nenhuma parte de si. E então surge a palavra integridade. Integridade aqui não é perfeição, é coerência interna. É quando aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço começam aos poucos a se alinhar. Muitas dores emocionais profundas surgem exatamente da ruptura dessa integridade. Quando a pessoa sente uma coisa, mas vive outra. Quando ela engole limites para ser aceita, quando ela abandona valores para não perder vínculos. E é nesse ponto que a música pergunta: que nome dará isso, se não liberdade? E aqui é muito importante diferenciar liberdade de libertinagem. Liberdade não é fazer tudo o que se quer a qualquer custo. Nem tudo que é permitido é saudável. E nem tudo que é desejado é coerente com o que se é. Liberdade nesse contexto nasce quando a pessoa passa a fazer escolhas em consonância com seus valores e não mais em função do medo de rejeição ou abandono ou para afirmar algo. Por isso essa liberdade ela está diretamente ligada ao autoconhecimento. Só é possível sustentar integridade quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que me fere, quando eu sei o que me atravessa, o que eu não negocio de forma nenhuma. É importante saber de tudo isso. Então, muitas vezes na infância, a criança ela abre mão de si para preservar o vínculo. Eu vou continuar batendo nessa tecla muitas vezes por aqui, né? Porque na vida adulta, o movimento de cura, ele passa por parar de se trair para continuar pertencendo. E aí a música ela fecha com uma frase simples e muito potente. Então, sigo com a minha pequena e eu. Não é então deixo minha criança para trás, não é eu supero minha infância, é seguir junto. Isso marca uma mudança de postura fundamental. O adulto deixa de terceirizar o cuidado das próprias dores. Ele para de esperar que o outro repare, resolva ou salve aquilo que ficou aberto lá atrás. Aqui aparece um dos pilares mais importantes da integração emocional: responsabilidade afetiva consigo mesmo. Não no sentido de culpa, mas de autoria. A compreensão de que hoje, com os recursos que foram construídos, com os conhecimentos adquiridos, com a consciência que se ampliou, é possível cuidar dessas feridas de outra forma. Isso não apaga a dor, não nega o passado, não elimina sentimentos como a raiva, como a tristeza, como o medo, mas transforma a relação com eles.
Quando o adulto assume esse lugar de cuidado, muitas angústias profundas começam a perder força. Não porque desapareceram, mas porque deixaram de ser enfrentadas sozinhas. E essa estrofe não fala de um final perfeito. Ela fala de continuidade integrada, de um caminhar possível, de um caminhar mais honesto, mais inteiro. E é isso que a travessia propõe, não uma versão ideal de si, mas uma versão mais alinhada, mais consciente, mais responsável pela própria história. E para encerrar, a música volta então no Vocalize. Lembra como era? Ó. Nesse momento final, a música faz algo muito importante. A volta do som sem palavras, esse pararará, não é ausência de sentido, não é só para complementar ali um espaço para não ficar em silêncio, colocar uma linguagem, uma fala. É um som cantado e é voz em vibração, sem a necessidade de organizar tudo em linguagem racional. Aqui a música ela não se encerra na compreensão, ela se fecha no corpo. E esse tipo de vocalização ela convida a sair da cabeça e entrar na experiência. Porque nem tudo que precisa ser integrado pode ser explicado em palavras. E algumas partes da nossa história só encontram um caminho quando são sentidas, sustentadas no corpo, na respiração, na vibração. E essa é uma proposta central desse nosso trabalho aqui, do podcast, do e-book, dessa travessia. Então não é apenas entender, mas é também sentir, também integrar e sustentar. Por isso, antes de seguir para o próximo episódio, eu te convido a ir até o e-book, onde estão as perguntas correlacionadas a essa música. O e-book ele está disponível no link da minha bio, do meu Instagram. É só acessar o meu perfil, clicar no link lá na bio, né, e você será direcionado diretamente para o material. Mas antes de responder qualquer pergunta, faça a escuta da música. Você pode buscar essa música diretamente pelo Spotify, buscando por Minha Pequena e Eu, Andressa Toledo, ou acessar a música pelo próprio e-book, onde o link já te leva diretamente para ela. Lembrando que a escuta ela vem antes da resposta, porque o autoconhecimento só é possível quando a gente para e se escuta de verdade. A música está para além das palavras, ela acessa o corpo, a memória emocional, as sensações, e é por isso que no e-book as perguntas estão organizadas para te ajudar a perceber onde essa música toca em você, o que ela mobiliza, o que ela revela, sem pressa, no seu tempo. Tá? E lembrando que a travessia o quê? Já começou e cada pausa consciente também faz parte do caminho. Vai lá, faz a tarefinha de casa, depois a gente se encontra no próximo episódio.